Educação de filhos, educação das nossas crianças. E nós temos dicas para os pais criarem seus filhos para serem mais independentes, autônomos. Então, nós recebemos aqui a nossa convidada especialíssima, parceiríssima do nosso De Tudo Um Pouco, a psicóloga Kelly Alves. Kelly, bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem. Você está joinha? Joia. Então tá bom. Dona Kelly, nós estamos aqui falando aí sobre essa questão da independência na criação dos filhos. Sim. Seria óbvio a gente pensar nessa autonomia que se dá, seria óbvio a gente pensar nessa projeção a essa independência, mas nem sempre funciona assim, né? Sim. Às vezes as mães querem que eles fiquem sempre, sejam delas, aquela questão mais simbiótica ali, né? Sim. Às vezes os pais, na verdade, os pais né, como um todo, né? de modo geral, têm dificuldade de dar essa autonomia para a criança, né? Nesse processo aí de desenvolvimento da criança. Então é muito importante a gente falar dessa temática, né, da importância de empoderarmos essa criança e dar ao longo do processo da vida dela essa possibilidade de autonomia mesmo para fazer essa atividades independência, diárias. ela traz consigo, como se fosse um significado também, aquela ideia da frustração, tem que passar pela frustração, da criatividade, da superação, do desenvolvimento como um todo, né? Sim. Nós não podemos criar os nossos filhos, né, pensando que eles podem tudo e podem todas as coisas, não estabelecer limites, regras, porque na nossa convivência enquanto sociedade nós precisamos disso, né? Quando nós vamos para a escola, para o mercado de trabalho, nos nossos relacionamentos, é necessário que haja. Então é importante ao longo da vida da criança fazer com que ela, né, se adapte a essas questões que o mundo vai exigir dela quando ela for para o mercado ou quando ela for se relacionar fora ali do seu convívio familiar. E hoje, por exemplo, quando você fala de mercado, a gente observa também que uma das palavras aí comuns aí ao mercado, mundo corporativo, é a palavra proatividade. Sim. E a independência, ela tem muito dessa palavra, dessa iniciativa, Sim. dessa espontaneidade, desta procura, dessa... Não é isso? Exatamente. Iniciativa. Exatamente. Quando você cria uma criança, você dando a ela o tempo todo na mão, não deixando ela explorar, não permitindo que ela seja criativa nas suas ações diárias, você acaba desenvolvendo uma criança mais pacata, que está acostumada, né, a só receber e ao longo, né, da vida, provavelmente nesse mercado de trabalho, ela vai ser assim, aquela pessoa que mais recebe ordens. Acomodada. Né? Exatamente. Aí, Kelly, então vamos ali falar para os papais e as mamães que estão nos assistindo, vovôs e vovós também, porque muitos podem estar agora aí com seus netinhos, né? Enquanto papai e mamãe estão trabalhando, nós vamos falar para os educadores exatamente estas dicas aí para que você crie, eduque os pequeninos aí a uma vida mais independente. E a primeira delas é essa que está aí, que é dar independência não significa não ajudá-los, não é isso? Exatamente. Às vezes os pais podem pensar que para a criança ser independente, eles não precisam auxiliar ali no processo, por exemplo, de fazer uma atividade escolar. Não, ele tem que aprender a fazer sozinho, enfim. Quando ele começa os primeiros passos, enfim, os pais eles devem auxiliar, né, os filhos nesse processo. Não fazer por eles, mas eles precisam estar presentes ali para dar esse apoio para essa criança. Então é super importante que nesse processo os pais estejam caminhando ali junto, ajudando a criança a executar tarefas, né, suas do dia a dia, do universo infantil mesmo. E nesse desenvolvimento cognitivo aí da criança, na sua formação emocional, é nessa hora que a presença do pai, da mãe ali especialmente, por exemplo, na execução de uma tarefa de casa, né, assim, de um para-casa, a presença ela é importante, até por causa do reforço positivo, Sim. do estímulo, Sim. do ânimo, para tornar aquele momento ali até prazeroso de uma relação ali, de uma intimidade, de um mútuo conhecimento também, não é? Exatamente. Eu tenho uma história pessoal até bastante interessante, porque o meu primeiro filho, né, o nosso filho na verdade,
quem fez a escolarização inicial fui eu, e o segundo, meu marido participou mais por questões de horário de agenda. E teve um dado momento que ele estava na escolinha infantil, ainda na pré-escola, que a professora, ao ele buscar o meu filho na escola, perguntou para ele assim: pai, você quer que eu encaminhe para você as atividades do Thales, que é o nosso filho caçula? Ele falou: não, por que não? Porque ele chega aqui na escola e reclama: meu pai está fazendo as atividades por mim, ele não deixa eu fazer, e começou a reclamar disso, né? Às vezes os pais querem essa perfeição. Não, mas eu fui conversar com ele depois, eu não pode fazer. Aqui para você, para ficar melhorzinho. Exatamente, né? Para colar, ele estava sujando todo. Enfim, os pais precisam permitir, né, que a criança faça, mas dando esse apoio, esse suporte. Então, você não pode fazer por eles, porque você acha que tem que sair perfeito, porque não é, ele está aprendendo, então é um processo, né? Mas pode mostrar, por exemplo, olha, cola aqui direitinho, ó, aqui ficou mal colado. Olha, exatamente. Se você não gastar tanta cola e sujar a folha toda, o caderno todo, só dá esse pinguinho. É essa participação que desenvolve, não é? Deixa eu colar para você, vamos ganhar tempo, vai lá e... Exatamente. Tem esse outro lado. Né? Exatamente. Os pais não precisam cobrar que seja perfeito, porque a criança ainda não tem uma habilidade motora para fazer uma atividade perfeitamente, mas eles devem estar ali só apoiando, ensinando: olha, você fez fora, a gente faz assim, dessa maneira, dando esse suporte. A próxima dica da nossa querida Kelly Alves, psicóloga, que está aqui conosco para falar sobre essa promoção aí da independência na vida dos nossos filhos. Ela nos dá a dica de deixe que explore desde pequeno. Sim. Estimular a criatividade, essa curiosidade também, não é? Permitir que a criança explore, né? Às vezes os pais ficam com esse cuidado, né? Principalmente no primeiro filho. Né? Não pode, não deixa às vezes a criança, quando tem um quintal, caminhar ali, pisar numa grama, pisar numa terra, brincar com uma horta. É importante os pais permitirem que as crianças explorem, é claro, que tomando todo o cuidado, né? Porque ela não tem essa percepção, né, de perigo. Então, é permitir que a criança brinque fora de casa, que a criança explore outras coisas, sem ficar: ai, mas e se cair, vai dar os primeiros passos, deixa a criança, não fique com tanto, porque ela tem uma resistência. Até antes também, por exemplo, quando daquela fase importantíssima, que é a fase do gatinho ali, sim, que ela vai engatinhar, deixa sujar a mãozinha. Ah, mas ela vai pôr na boca. Ótimo, vitamina S às vezes faz bem, né? Vitamina S é sujeira, não é isso? Exatamente. Faz bem, mas é claro que você não vai colocar para engatinhar na rua, num lugar ainda mais, mas dentro do ambiente da casa ali, vai. Isso é importante até para ela conhecer o equilíbrio físico, psicológico. É importante permitir que a criança explore nessa fase que ela começa a comer também, que ela quer pegar. Às vezes os pais ficam assim: ah, mas vai se sujar todo. Então é importante, porque ela está sentindo ali a textura, ela quer saber o que ela vai colocar na boca. Então, permita que a criança até pela explore, forma de comunicação também, né, Kelly? Que ali, essa oralidade da criança ali ajuda no aprendizado ali, na aprendizagem da comunicação ali dela com os pais, com o meio, essa questão das texturas, esse misto de sentidos que todos devem ser bem utilizados e explorados. Exatamente. Né? Então, essa exploração ela é bem ampla e os pais devem, né, permitir, claro que com essa monitoria, né, diária e de perto. E, pessoal, olha só essa próxima dica aqui. Permita que seus filhos tomem decisões. Uau! É interessante quando a gente fala, né, da autonomia da criança e os pais permitirem que a criança tome decisões, mas são decisões simples. Sim. Né? Decisões aqui, ali tem uma amostra interessante na foto que saiu, que foi uma criança por gentileza, se puder, escolhendo uma roupa, né, no guarda-roupa. Permita que a criança escolha, deixa ela optar o que eu vou usar, né, escolher o sapatinho. Se a criança ali ela não escolheu, né, de maneira adequada, não está combinando para aquele ambiente, converse com a criança: olha, esse ambiente que nós estamos indo é para você brincar, de repente uma bermuda, você vai ficar mais à vontade. Ou o pai facilita até essa decisão, já monta ali, o pai e a mãe já monta ali os looks, qual que você quer? Permitindo dentro daquele universo ali, ó, eu quero esse e esse. Pronto, deixa também, ainda que também nem combine muito. Eu acho que esse é o outro lado também, exatamente. Né? É importante eles trabalharem essa questão da autonomia e da participação da criança no processo. Né? Eu estou na minha família com um bebezinho, com uma criança ainda pequena.
E aí nós estamos orientando assim, para ajudar, a colocar a criança para ajudar nesse processo, envolver. Não colocar a criança de lado, é importante que a criança participe desse momento. Então, a escolha da roupinha do bebê, porque aí a criança vai sentir menos a chegada, né, do irmãozinho. Então, é importante trabalhar essa questão da autonomia da criança como um todo e para ela também na vida saber fazer suas escolhas e tomar suas decisões. Por exemplo, algo que me veio à mente aqui é numa das maiores dificuldades que os pais têm em relação à alimentação da criança. Né? Então, mas meu filho não gosta disso, não gosta daquilo. É importante você apresentar as opções. Ou é esse ou é esse, qual que você quer? Nenhum dos dois. Não, não existe. Aí também tem o lado da responsabilidade Sim. e da decisão. Sim. Porque é isso que provoca também essa proatividade ali do menino. E os pais também, Serginho, eles podem fazer brincadeiras com esse processo, por exemplo, da criança iniciar essa questão, isso eu não como, isso eu não gosto, isso eu não quero. Tem uma brincadeira que eu gosto muito de ensinar os pais a fazer, que eu não sei se você conhece, cabra cega, que você vai tampar ali, né, o olho da criança com uma venda e vai colocar corta uma frutinha, coloca um cereal, coloca coisas diferentes e brinca com a criança disso. Olha, vamos provar isso com os olhos fechados. O que você acha que é? Que gosto que tem? Então, para estimular a criança também a gostar, porque às vezes a criança nem experimentou e fala que não gosta. Esses estímulos sensoriais aí é importante, né? Então, eu conheço uma família aí que se a mãe fizer isso aí com vários tipos de alimentos, os meninos comem tudo aí, de todos eles. Eu conheço alguém aqui do programa. Isso é importante, né? Verdade. A próxima dica, a quarta que está aí na sua tela é ensine-o e guie-o ali em todo o tempo, né? Esse suporte que a gente está falando aí, desse processo dos pais estarem sempre perto aí, né? Então, é muito importante o pai apoiar, os pais estarem ali acompanhando os processos, estar sempre por perto, não só os pais, mas as pessoas que estão ali no processo de educação dessa criança. Então, você deve ser um exemplo com as suas atitudes, né? Então, se os pais, por exemplo, têm filhos maiores que já têm essa percepção, e tem, por exemplo, um problema de descontrole financeiro, a criança vai perceber que a autonomia é essa, você é o exemplo. Então, os pais precisam ter essa consciência, quem está educando essas crianças, que eles são referências, que muitas vezes não é aquilo que você fala, né? É aquilo que você faz. A criança te segue como modelo muitas vezes nas suas atitudes. Os nossos filhos nos ouvem com os olhos, Sim. né? Então, é muito importante esse processo, eles terem essa consciência de que é um modelo para essa criança. E que ela percebe as coisas em sua volta. Às vezes os pais acham que não percebem, mas as crianças, elas têm uma percepção incrível daquilo que está ao seu redor. Talvez elas não consigam replicar ou não consigam opinar e dissertar sobre aquela situação, mas elas entendem quando o pai e a mãe brigam, quando as coisas estão ruins, desde pequenas, né? Sim, exatamente. Elas conseguem perceber esse clima, né, igual você citou aí, quando há uma briga, uma confusão dentro de casa. Então, ela percebe que o comportamento mudou, que não está conversando, enfim. Então, é muito importante. E é uma ótima oportunidade, principalmente para nós que temos aí, confessamos, aqui é uma TV confessional, cristã evangélica, a gente que acredita nos princípios bíblicos, Sim. mais do que nunca, em todo esse processo, aplicar ali o conceito bíblico. Sim, exatamente. Né? Que é exatamente essa proposta aí, de ensiná-los e guiá-los. Olha, você não faz isso por isso, você deve fazer isso por aquilo. Isso é muito interessante. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, quando ela for maior, ela não vai se desviar. Isso é um mandamento com promessa, na verdade, né? Verdade. Então, é super importante os pais seguirem esse processo, né, de guiar os filhos e orientar e ser o exemplo para eles. E agora, gente, a nossa quinta dica aí para você, permita que eles te ajudem aí até na execução das pequenas tarefas, das mais simples aí, mas desde cedo. É importante. Às vezes os pais têm receio quando a gente fala para envolvê-los nas tarefas diárias da casa. Mas é um processo importante na responsabilização da criança. Tarefas simples, começa assim, olha, arrume a sua cama, né, guarda o brinquedo que usou. Vai tomar banho, coloca a roupa no local que tem que ser colocado, guarde os brinquedos. Com tarefas simples, na medida que a criança vai crescendo, vai colocando outras responsabilidades. Então, os pais não precisam temer, isso não é exploração infantil. Isso, na verdade, é para desenvolver deles o senso de coletivo, que é importante, né? Que é importante ajudar,
né, dentro da casa, que ele também tem um papel dentro dessa casa. Então, é importante que os pais comecem, desde pequeno, a responsabilizar as crianças nas tarefas diárias da casa mesmo, para o seu convívio coletivo posteriormente, né? Só para a gente, aqui eu gosto de falar assim, um pouco sobre meu modo de vida, né, pessoal ali, nesse aspecto, porque aprendendo essas coisas, a gente aplica e a gente colhe alguns bons resultados. Por exemplo, hoje, os meus filhos, eles sabem, pelo menos assim, não morrem de fome em casa. Sim. Se precisar de fazer uma comida, se precisar de ir para algum outro lugar, eles já sabem fazer o básico. Eles é que durante toda semana, eles que lavam as coisas deles lá, os talheres, copos, facas, eles têm todos aí, eles que lavam, eles que arrumam. Uma vez por semana, eles lavam o banheiro deles. Então, tem toda essa tarefa que a gente já veio construindo de um tempo para cá, né? Lógico, não é de um dia para o outro. Tem dia que eles querem enrolar? Tem, claro. Lógico. Mas aí é que vem a disciplina, de Sim. mostrar que, olha, é assim a vida. Isso é importante, né, Kim? E eles vão aprender um ponto desse senso do coletivo, da responsabilização. Por exemplo, se eles tiverem que sair para morar fora, ou quando casarem, igual você falou, pelo menos sabe se virar. Né? De morrer de fome eu não vou. Então é importante que os pais ensinem. Tantas vezes eu vejo depoimentos de mães que as filhas se casaram e aí as filhas, mas eu não sei, o que eu vou fazer agora? Eu não sei cozinhar, eu não sei lidar com nada. Então quem vai morar sozinho também muitas vezes, às vezes não sabe passar uma roupa, fazer alguma coisa para comer, enfim. Então é importante porque na vida adulta vai exigir isso de você. Então é importante que os pais conscientizem e ensinem seus filhos desde pequenos, assim, né? Eu posso falar por mim também. Eu não tive esse tipo de educação, embora em algum tempo da minha vida eu tinha obrigações. Mas agora, em termos de ensino, eu não tive. Por exemplo, eu não sou afeito à cozinha. Não sei cozinhar nada. A Aline pediu outro dia para eu colocar uma água para ferver e deixei queimar. Você tem ideia, é coisa estranha. Mas, por exemplo, teve um dia que ela precisou de sair e eu fiquei com o João Pedro. João Pedro que arrumou a comida para a gente. É importante. Eu também tenho experiências assim muito boas. Eu tenho 2 filhos, um de 6 e um de 12. E eu fiz uma cirurgia e o de 12 anos, durante a minha recuperação, ele assim, passava um bife para mim, ele ficava assim, cuidando de mim. Eu falei, que bom que eu tenho um filho já, né, com essa responsabilidade, que pode, né, cuidar de mim no momento que eu estava ali de repouso. Então, é importante isso, né, no processo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.